Apocalipse diz assim para nós. Eu quero dizer para você, arrependimento individual vai sarar a sua terra individual, mas o arrependimento coletivo vai sarar coletivamente a nossa nação. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é o nosso problema? É que nós só podemos entrar em arrependimento coletivo quando entramos em arrependimento individual. Nós temos indivíduos perdoados, mas doentes, e se eles não forem curados nos pecados que já agora perdoados, eles voltarão a cometer os mesmos pecados, porque veio o perdão, mas não veio cura. Então nós precisamos como indivíduos nos arrepender, para que depois possamos entrar num arrependimento coletivo, assim como diz os livros dos reformadores, assim como diz Esdras, assim como diz Neemias, que eles entravam em intercessão, se arrependendo pelos pecados de uma nação. Agora para nós vamos começar isso, sabe de que jeito? Apocalipse 2:2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Sei que podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tu tens perseverança, tu suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. É outra palavra pontual para nós. O ministério, querido, apostólico, que está dizendo aqui falsos apóstolos, começou a ser confrontado nos últimos 2 anos, porque o Senhor começou a levantar apóstolos genuínos no Brasil. Não aqueles apóstolos com a limusine, com motoristas e um anel de ouro, mas apóstolos do povo, apóstolos na simplicidade, apóstolos que não são algo para estar por cima, mas que são base. E essa palavra aqui diz assim: mas eu tenho contra ti, que abandonaste ou que perdeste o primeiro amor. Eu tenho contra ti que viraste uma igreja automática, uma igreja de métodos de crescimento, uma igreja de métodos, uma igreja com uma estratégia pronta. Eu quero te falar algo, irmãos. O que faz crescer não são métodos, o que faz crescer é intimidade. Eu gero filho com minha esposa quando eu entro no quarto com ela e tenho a minha intimidade. É isso que produz filho, não são métodos, é intimidade. O reino dos céus é como uma semente que foi plantada, e aquele que plantou foi dormir, e não sabendo ele como aquela semente cresceu, ela produziu frutos. Aquilo que a gente sabe fazer não é Deus que faz. Quando você planta uma semente, vai descansar apenas crendo que quem está regando aquela semente é o Espírito de Deus, ela vai crescer. E está dizendo assim: tenho porém contra ti, que perdeu o amor. Ei, deixa eu te falar uma coisa, nós vamos orar agora. E perdoado. Tem muita gente aqui que está andando em pureza. Tem muita gente aqui, sabe, que está andando como membro de uma igreja, de uma denominação, mas perdeste o primeiro amor, um calor, uma chama, um fogo. Nós marcamos um turno de oração nessa casa aqui ontem, com a convocação do seguinte: não é obrigado, não é escalado, não tem um chamado, não é uma convocação. Nós estamos chamando filhos que estão ardendo pelo Senhor para orar pelo Brasil. E homens, queridos, que querem orar não um dia, mas toda semana, se possível, eles vieram, dizendo: vamos orar, irmãos. E pensa num tempo precioso. Pensa num tempo ontem à noite aqui, que a gente se rasgou, deitou, chorou, cantou, babou, abraçou uns aos outros, e a glória de Deus se estabeleceu aqui. Porque, irmãos, a paixão vai voltar. 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 O desejo espontâneo. Eu não me deito com a minha mulher, irmãos, porque eu sou obrigado a isso. Eu me deito com ela porque eu sou apaixonado por ela.
Eu me deito com ela porque eu tenho anseio, eu desejo por estar com ela. Eu me deito com ela porque eu a amo. Nós não vamos mais de culto em cultos porque o pastor vai brigar. Nós não vamos de culto em culto porque eu vou perder o meu cargo. Nós vamos, querido, de processo em processo, porque nós estamos ardendo, queimando, ardendo por Ele, por Ele, por Ele, por Ele, por Ele, por Ele. Oh! Oh! Venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquela sarça que Moisés viu era uma sarça, era um arbusto no deserto. Quando Moisés vê a sarça queimando, não é o fogo que chamou a atenção dele, porque é comum naquele lugar, naquela temperatura, alguns arbustos pegarem fogo. Mas ele olhou uma sarça que é apenas um espinheiro, não tem beleza, não tem formosura. Aquela sarça é apenas um espinheiro. Era como Jesus, não tinha beleza nem formosura. Aquela sarça sou eu e você. Não temos nada para que ninguém possa ver. Não temos beleza, não temos formosura, não sabemos fazer coisa nenhuma. Nós não temos a palavra, nós não somos nada. Mas se a sarça começa a queimar, quando a sarça começou a queimar, e a queimar, e a queimar, e Moisés olhava, e ela queimava, e olhava de novo, e ela continua queimando. E passou 1 hora, e passou 2, e passou 3, e talvez passaram dias, e ela continua queimando. Moisés ia apacentar os rebanhos de Jetro, e via essa coisa, está errado. Que fogo é esse que não apaga? E quando você começar a queimar, irmãos, aquilo que não era nada, que era só espinheiro, que não chamava a atenção de ninguém, que não atraía ninguém, ninguém dava ouvido à sua pregação, ninguém ouvia o que você falava, libertadores serão atraídos para perto de você. Moisés, para este tempo, chegarão até você. Por quê? Simplesmente porque você está queimando. Não é pelo que você prega, não é por aquilo que você fala, é porque você está queimando. E aqueles que se chegam perto de você, eles têm um sentimento de que tem que tirar a sandália dos pés, porque eles entendem que aquela terra é santa. Eles entendem que Deus está fazendo algo naquele lugar através da sua vida, porque você começou a queimar. É o tempo de cada um de nós começarmos a queimar por Ele. E os Moisés, os libertadores para este tempo, começarão a chegar a nós, para receberem uma porção daquilo que nós temos. E sabe como tudo isso começa? Voltei para cá, meu Deus, para Apocalipse. Diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Agora termino aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Aqui é arrependimento individual, não é coletivo. Embora o Senhor está falando para uma igreja, começa no indivíduo. E aqui começa, querido, aqui começa na estrela dessa igreja. O candelabro da igreja, o candelabro no Apocalipse fala da igreja. A estrela fala do anjo da igreja, do pastor. Fala do pastor, dos pastores da igreja, dos líderes. Diz assim: olha, lembra depois de onde caíste, arrepende-te. Volta a praticar as primeiras obras, aquela simplicidade que você tinha lá, quando não tinha ninguém. Volta a usar roupa simples. Volta a falar errado se for preciso, para alcançar quem não sabe falar. Vai comer com os pobres. Vai ser humilde. Volta a abraçar as pessoas. Volta a pregar na praça. Volta lá a paixão do início, que eu vou sarar a sua terra. Tira a soberba. Se despe desses títulos que tem roubado a igreja no Brasil. Sabe o que ele está dizendo aqui, ó? Volta para as primeiras obras. Senão eu venho contra ti, eu removo do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Sabe o que me pegou nessa palavra aqui, irmãos? Que diz assim essa palavra: volta aonde caíste. Nós estamos apontando, nós pastores e líderes, estamos apontando o caído ali na bebida, estamos apontando o caído ali na prostituição, estamos apontando o caído ali no pecado, nós estamos apontando o caído de cá, o caído de lá. E o Senhor diz assim: você também é caído, porque não se move mais no primeiro amor.
E eu não sei se a sua queda tem diferença da queda dele. Aquele caiu na prostituição e você caiu na soberba. Aquele caiu na prostituição e você caiu na arrogância. Aquele caiu por ser muito sujo e você está querendo cair por ser muito limpo e achar que é melhor do que aquele. Síndrome do querubim. O Senhor está dizendo: você é tão caído quanto. Porque o seu papel não é apontar aquele, o seu papel é naquilo que você tem, restaurar aquele. Restaurar aquele, restaurar aquele, restaurar aquele. Não adianta falar, fulano é isso, ciclano é aquilo, Beltrano faz assim, ciclano faz assim, e você faz o que para mudar isso? Ah, eu sou santo. Não, santo não é ser puro, santo é ser separado, separado para o serviço, atuante no serviço. E porque nós entramos no automático, o Senhor falando: lembra de onde caíste. Deus nos chama de caídos. Deus nos chama de caídos, de homens que não queimam mais, de homens que não têm mais a expressão. Sabe o desejo, como eu falei aqui, o desejo que eu tenho de ter a minha intimidade com a minha esposa, o desejo que temos de ter intimidade, nós somos noiva, de ter intimidade com o nosso marido. Olha o noivão lá olhando, ó, bonitão, cheiroso, te amo, lindão. Olha o noivo olhando para nós. Nós somos noiva dizendo: ô cheiroso, que vontade de estar contigo, que vontade de deitar no teu colo. Eu quero estar contigo, eu quero tua presença. Fala, declara tuas palavras ao meu ouvido, ministra no meu ser. Querido, para gerar filhos precisa de intimidade. Ele é o noivo ele tem que engendrar, ele tem que impartir algo dentro de nós. É assim que é gerado vida. A igreja vai começar a gerar filhos de Deus quando o noivo, ele penetrar em nós com a sua palavra. Nós somos um receptor ou um receptáculo. Nós somos a fêmea espiritual. E ele precisa impartir em nós a sua essência. Ele precisa impartir em nós o seu DNA, para que nós como igreja possamos produzir, gerar os filhos de Deus. E é isso que Deus nos chama. Nessa manhã, eu gostaria que você ficasse de pé.